Passaram-se 10 anos desde que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia os mais instruídos israelitas. E veja o que aconteceu então. Jerusalém foi queimada. E os israelitas que não morreram foram levados como presos para a Babilônia. Lembre-se de que os profetas de Jeová avisaram de que isso ia acontecer se as pessoas não mudassem de proceder. Mas os israelitas não escutaram os profetas. Continuaram adorando deuses falsos, em vez de Jeová. Por isso, mereceram ser castigados. Sabemos isso porque Ezequiel, profeta de Deus, nos fala sobre as coisas mais que os israelitas fizeram. Sabe quem era Ezequiel? Era um dos rapazes que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia, 10 anos antes da grande destruição de Jerusalém. Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram levados no mesmo tempo. Lá em Babilônia, Jeová mostrou a Ezequiel as coisas mais que se faziam no templo em Jerusalém. Jeová fez isso por meio de um milagre. Ezequiel ainda estava em Babilônia, mas Jeová o deixou ver o que faziam lá no templo. E o que ele viu foi chocante. Veja as coisas nojentas que o povo faz ali no templo, disse Jeová a Ezequiel. Veja as paredes cheias de cobras e de outros animais. E olhe para os israelitas, que os adoram. Ezequiel pôde ver isso e escreveu sobre o que aconteceu. Vê o que os chefes dos israelitas fazem em segredo? Perguntou Jeová a Ezequiel. Sim, ele os viu. 70 homens adoravam deuses falsos. Diziam, Jeová não nos vê. Ele saiu do país. Daí, Jeová mostrou a Ezequiel algumas mulheres no portão norte do templo. Sentadas ali, adoravam o falso deus Tamuz. E havia uns 25 homens na entrada do templo de Jeová. Ezequiel os viu. Eles se inclinavam para o leste e adoravam o sol. Esta gente não me respeita, disse Jeová. Não só fazem coisas más, mas as fazem logo no meu templo. Por isso, Jeová prometeu, sentirão a força da minha ira. Não vou ter pena deles quando forem destruídos. As muralhas de Jerusalém em chamas. Apenas uns 3 anos depois de Jeová ter mostrado a Ezequiel essas coisas, os israelitas rebelaram-se contra o rei Nabucodonosor. Portanto, este foi lutar contra eles. Após 1 ano e meio, os babilônios penetraram nos muros de Jerusalém e queimaram toda a cidade. A maioria do povo foi morta ou levada presa para a Babilônia. Por que Jeová deixou esta terrível destruição acontecer aos israelitas? Sim, porque não escutaram a Jeová e não obedeceram às suas leis. Isso mostra que é importante que sempre façamos o que Deus manda. No começo, permitiu-se que alguns continuassem na terra de Israel. O rei Nabucodonosor encarregou deles um judeu chamado Gedalias. Mas alguns deles mataram Gedalias. Então, o povo teve medo de que os babilônios viessem e os destruíssem por causa disso. Obrigaram Jeremias a acompanhá-los na fuga ao Egito. A terra de Israel ficou assim sem gente. Ninguém morou naquela terra por 70 anos. Ela ficou completamente vazia. Mas Jeová prometeu que ia trazer seu povo de volta à terra após 70 anos. Enquanto isso, o que aconteceu ao povo de Deus na terra de Babilônia? Para onde foi levado? Vejamos.